Triângulos. Triângulos são polígonos que possuem três lados. Se todos os lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado de equilátero. Se possuir dois lados com medidas iguais, o triângulo é chamado de isósceles. Se todos os lados têm medidas diferentes, o triângulo é chamado de escaleno. Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é igual a quanto? A 180. Se possuir um ângulo interno reto, o triângulo é chamado retângulo. Se todos os ângulos internos são agudos, o triângulo é chamado acutângulo. Se possuir um ângulo interno obtuso, o triângulo é chamado obtusângulo. 1. Determine a medida do ângulo x indicado em cada um triângulo e classifique em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Olha, se esse triângulo aqui, ele é equilátero, porque os três lados são iguais, então ele chama-se equilátero. E ele é agudo. Por que é agudo? Porque todo o triângulo equilátero, os ângulos internos são iguais, então vale 60. Então ele é classificado como agudo, triângulo equilátero agudo. E aqui, a soma interna é 180, 180 dividido por 3, então aqui vale 60. Esse também vale 60 e esse vale 60 graus. Beleza? Agora, esse triângulo tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, esse aqui ele é isósceles. Quando ele tem um ângulo maior do que 90, ele é chamado obtusângulo. Então, obtuso. Esse ângulo é chamado de obtuso. Agora, eu preciso calcular esse valor desse ângulo. Se esse ângulo aqui vale 150, esse aqui, que é meia volta ou suplementares, que dá 180, então esse triângulo aqui esse ângulo só pode valer 30. Como esse lado é igual a esse lado, ele é isósceles, os dois ângulos são o quê? Iguais. Então, se aqui é 30, aqui o valor de x também é 30. 30 mais 30, 60 mais 120, 180. Beleza? Agora, esse triângulo aqui, os dois lados são iguais. Quando tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, o nome dele, isósceles. Agora, temos que descobrir os ângulos. Se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos aqui também são iguais. Se aqui vale 110, o ângulo suplementar, que é esse, ou meia volta, que dá 180, 180 menos 110, esse ângulo aqui vale 70. Esse aqui também vale quanto? 70 graus. 70 com mais 70, 140. Como a soma interna é 180, 180 menos 140, esse ângulo aqui vale 40 graus. Então, os três ângulos é menor do que 90. Então, ele é um ângulo agudo. Esse triângulo é chamado como acutângulo. Então, esse aqui vai ser triângulo, equilátero, acutângulo, obtusângulo, como ele é agudo, acutângulo. Esse aqui, os três lados são diferentes. Se os três lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. Esse ângulo vale 90, esse vale 37. Então, como a soma tem que dar 180, aqui já tem 90, basta fazer 90 menos 37, pega emprestado, ficou 10 menos 7, 3, 8 menos 3, 5. Esse ângulo aqui vale 53. Mas como esse ângulo aqui tem um ângulo 90 graus,
ele é classificado como retângulo ou reto. Então, esse aqui chama-se retângulo escaleno e quanto à classificação, retângulo. Beleza? Vamos fazer o próximo exercício. Então, conferindo, olha, agudo, então vai ser acutângulo, obtuso, obtusângulo, e esse aqui, acutângulo. Circuncentro de um triângulo. As três mediatriz dos lados de um triângulo se cruzam num único ponto C. Então, ó, mediatriz, tá vendo? Dividiu aqui, ó, ao meio, formando o ângulo 90 graus. Este ponto é chamado de circuncentro. O circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar os três vértices do triângulo. E este ponto é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, que é a circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Beleza? Então, o exercício 2. Um terreno rural possui 3 casas, como ilustra abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fica à mesma medida da distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deverá ser construído o poço. Então, primeiro, ligar os pontos aqui, ó. Então, ó, vou ligar A, tinha que ter uma régua, né? A, B, ó, B, C, A, C. Olha bem, vou pegar o meio aqui, ó, mais ou menos aqui, vou passar uma reta aqui, ó. Aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. Vou pegar o meio aqui, ó, e passar uma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Vou pegar o meio aqui, ó, e passar a perpendicular. Onde que se encontrou? Aqui. Então, aqui está o meu ponto P. Essa distância são as mesmas. Beleza? Até a próxima aula.